Hoje a gente vai mergulhar num universo de pets bem diferente. Um que não late, não mia, mas que tem um fascínio todo particular. Vamos falar do complexo e incrível mundo dos répteis de estimação. É, né? A imagem que vem à cabeça é quase sempre essa. Um cachorro, um gato, aquele companheiro peludinho. É uma conexão que a gente conhece bem, cheia de afeto, brincadeira e, claro, um monte de pelo no sofá. Mas e se a companhia ideal for outra? E se for silenciosa, observadora e parecer que carrega um pedacinho de um mundo pré-histórico? É essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. E essa paixão tem nome, viu? É herpetocultura. É um hobby que mistura ciência, uma dedicação enorme e um respeito profundo por essas criaturas. E como a gente vai ver, é bem mais complexo do que só ter um bicho diferente em casa. Bom, para começar a entender a herpetocultura, a gente precisa primeiro olhar aqui para o nosso quintal. O Brasil tem um papel assim central e até surpreendente nesse universo todo. Pois é, olha só que número impressionante. O Brasil é o terceiro país com a maior diversidade de répteis do mundo. A gente está falando de 795 espécies já descritas por aqui. É um verdadeiro tesouro de biodiversidade que, claro, acaba alimentando a paixão por esses animais. E no meio dessa variedade toda, alguns acabam se destacando, virando os queridinhos dos criadores. Desde o pequeno e, vamos combinar, simpático geco-leopardo até o imponente jabuti. Cada um deles tem um encanto próprio e, mais importante, necessidades muito específicas. Mas antes de se encantar por um desses bichos, a primeira pergunta, e talvez a mais importante de todas, tem que ser feita. Mas isso pode? É permitido por lei? E a resposta é: depende. A posse de animais silvestres no Brasil é controlada de forma super rigorosa pelo IBAMA. O objetivo é muito claro: proteger as nossas espécies nativas e, claro, combater o tráfico de animais. Mas isso não quer dizer que é impossível, tá? A lei permite, sim, a criação de algumas espécies. Existe uma lista oficial que inclui animais como a jiboia, o teú e o jabuti. Eles podem ser criados legalmente, mas só, e eu digo só, sob condições muito específicas. Então, o ponto crucial é este. Não existe essa de, peguei na natureza ou comprei de um conhecido. O caminho legal é um só. Tem que ser um criador autorizado pelo IBAMA, tem que vir com nota fiscal e o bicho precisa ter um microchip e um certificado de origem. Qualquer coisa fora disso é crime ambiental. Simples assim. Ok, digamos que o animal seja legalizado. A jornada está só começando. Ter um réptil é um compromisso de longuíssimo prazo que vai muito além de ter um animal bonito ou diferente. É uma troca, sabe? De um lado, são animais super silenciosos, independentes, ótimos para quem tem alergia. Do outro, eles não vão oferecer aquele afeto de um mamífero, exigem um ambiente controlado cientificamente e sim, a dieta pode ser um desafio e tanto para algumas pessoas. E quando a gente fala em compromisso, a escala de tempo é outra. Uma jiboia arco-íris ou um gecko-leopardo podem viver mais de 20 anos. Isso é mais tempo que muitas amizades, mais que muitas carreiras. É um planejamento de vida, não uma decisão de momento. Agora vamos para a parte mais prática e, eu diria, científica da coisa. O lugar onde um réptil vive não é só uma caixa. É um ecossistema em miniatura que precisa ser construído e mantido com precisão. Para entender o lar de um réptil, a gente tem que pensar como um pequeno ecossistema. O tamanho certo do terrário, o substrato que imita o chão da natureza, o aquecimento que cria áreas quentes e frias e a iluminação UVB. Tudo isso é vital. Não é opcional. É a base da sobrevivência do animal. E o motivo disso é pura biologia. Répteis são ectotérmicos. Eles não produzem o próprio calor como nós. O aquecimento no terrário é o que permite que eles regulem a temperatura do corpo para conseguir digerir a comida, se mover, basicamente para viver. Certo, tudo isso parece incrível, mas e o bolso? Quanto custa essa brincadeira? A realidade financeira da herpetocultura pode ser bem surpreendente. Então, se prepare porque o investimento inicial pode ser um susto. Um animal legalizado, principalmente de uma espécie com uma fase diferente, ou seja, uma mutação de cor rara, pode fácil chegar a R$ 8.000. A genética e a raridade criam um mercado de altíssimo valor. Mas olha que curioso, depois do susto inicial, o custo de manutenção mensal pode ser menor do que o de um gato. É que depois que todo aquele ambiente complexo está montado, os gastos com comida e eletricidade são relativamente baixos. Agora, vamos para um ponto que exige atenção máxima: a saúde. Cuidar de um réptil é como manter um equilíbrio muito, mas muito delicado. Qualquer coisinha pode dar errado.
E a dieta, então, varia demais. Uma jiboia come roedores, um gecko insetos vivos. Um dragão barbudo come uma salada de insetos e vegetais. Conhecer exatamente o que a espécie come é, assim, fundamental. Agora pensem nessa expressão, mandíbula de borracha. Parece bizarro, né? Mas isso descreve uma condição muito séria e, infelizmente, bem comum em répteis de cativeiro. É um sintoma da doença ósseo-metabólica, a famosa MBD. E isso, gente, é uma falha catastrófica no cuidado, causada justamente pela falta daquela luz UVB que a gente falou e de cálcio na dieta. A doença causa deformidades terríveis nos ossos, muito sofrimento. É o exemplo perfeito de como um pequeno erro na montagem do ambiente pode ter consequências fatais. E tudo isso nos leva de volta à questão final. A herpetocultura é sem dúvida um hobby fascinante que conecta a gente com o mundo antigo, selvagem, mas acima de tudo é uma responsabilidade gigantesca. A pergunta que fica é, será que estamos mesmo preparados para trazer um pedaço da natureza para dentro de casa, com toda a ciência e a dedicação que isso exige? A resposta para essa pergunta define absolutamente tudo.